Apocalipse capítulo 2, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Recentemente nós terminamos uma série de exposições do livro do profeta Ageu e agora nós iremos começar uma nova série, agora baseada nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E cada uma dessas cartas, nas próximas 7 exposições, sermões que eu trouxer aqui diante dos irmãos, serão baseados nestas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E cada uma dessas cartas, lá no final delas, existe uma promessa dizendo ao que vencer e alguma promessa logo na sequência. Então são cartas que servem de modelo para ensinar a igreja a vencer determinados problemas que acontecem no meio da igreja, tanto no passado quanto no presente. E é sobre isso que nós vamos então ouvir nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu grandioso nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Abençoe a vida desta igreja, Senhor, desta congregação, que é amada aos teus olhos. Ajuda-nos a aprender a tua palavra, para que não apenas sejamos bem instruídos, biblicamente, teologicamente, mas para que este conhecimento e essa instrução que nós temos se transformem em ações de amor pelo Senhor, amor pela igreja, amor pelos nossos irmãos, que toda a nossa vida, ó Deus, não apenas o nosso intelecto, mas toda a nossa vida seja para te adorar, para te servir e te amar em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da exposição desta noite é vencendo o formalismo. Imagine um casamento aparentemente perfeito, em que quem olha de fora pensa que tudo está bem, que o relacionamento entre o marido e a esposa é bom, é exemplar, é algo assim de modelo para as outras pessoas. Então, por fora parece tudo bem, mas por dentro aquele casamento está esgotado. O marido e a esposa mal se falam, mal se suportam dentro da própria casa, mas externamente, para aqueles que olham de fora, as aparências mostram que está tudo bem, quando na verdade o casamento está se corroendo, está sendo desgastado por dentro. Assim era a igreja de Éfeso, para quem Jesus manda esta carta por meio do apóstolo João. A igreja de Éfeso tinha a aparência de uma igreja perfeita, uma igreja assim que era modelo para as outras igrejas, não apenas da Ásia Menor onde ela estava, mas para todas as igrejas que circundavam o Mediterrâneo. A igreja de Éfeso havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, como nós vemos em Atos capítulo 19. Uma conversão maravilhosa aconteceu naquela cidade. As pessoas traziam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública, confessando seus pecados. Multidões se apresentavam para serem batizadas, arrependidas dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, houve essa conversão grandiosa. Timóteo, que nós conhecemos pelas cartas do Novo Testamento, foi pastor da igreja de Éfeso. Não apenas ele,
O apóstolo João também é reconhecido pelos estudiosos, pelos teólogos, como alguém que pastoreou, que esteve na liderança da igreja de Éfeso. Então, era uma igreja que nesse sentido era modelo, aparentemente, para as demais igrejas. Mas o Senhor Jesus, que conhece os corações humanos, sabia que aquela igreja estava em pecado. E aquela aparência de perfeição era apenas ilusória. E o grande pecado da igreja de Éfeso, como nós veremos no decorrer da nossa exposição, é que o amor deles havia esfriado. E a pergunta que fica para nós é: você é assim conosco? A congregação presbiteriana Vida Nova é assim com o Senhor? Será que apesar da nossa boa teologia, que de fato é boa, glória a Deus por isso, mas será que apesar da nossa boa teologia, o nosso amor por Deus não está frio, não está congelado dentro dos nossos corações? Será que apesar de tudo aquilo que nós ouvimos, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, será que isso tem transformado a nossa vida e incendiado o amor de Deus dentro do nosso coração? A palavra de Deus e a comunhão da igreja não servem apenas para informar a nossa mente, mas acima de tudo para transformar a nossa vida e nos fazer viver em profundo amor pelo Senhor. E este é o grande perigo daquilo que nós chamamos de formalismo, que é justamente o pecado que esse texto está confrontando. O formalismo é quando nós temos a aparência de uma vida de religião, uma vida de piedade, como nós temos toda a aparência externa de sermos cristãos devotos, temos todo o conhecimento que precisamos, mas apesar disso, o nosso coração não é transformado. Isso é extremamente perigoso e apesar disso, extremamente comum. Então temos que fazer um exame do nosso coração e reconhecermos: será que apesar de tudo que eu aprendi até aqui na minha vida, daquilo que eu conheço da palavra de Deus, a minha vida corresponde a isso? Essa é a pergunta que temos que fazer. E é isso que este texto vem para nos confrontar nesta noite. Como nós sabemos, neste livro de Apocalipse, Jesus aparece a João na ilha de Patmos, quando ele estava ali exilado, já na sua velhice e em idade avançada. E após João ter tido uma visão do Cristo glorificado no capítulo 1, nós vemos aqui no capítulo 2, Jesus mandando João escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, a fim de tratar de problemas internos que estavam acontecendo nessas igrejas, e também para servir de modelo a todas as igrejas futuras, que somos nós. Estas 7 igrejas que foram interessadas, estas 7 cartas, estas cartas servem de modelo para nós, ainda hoje, no século XXI, olharmos a nossa vida como igreja e sabermos se nós estamos vivendo de maneira que de fato agrada e glorifica a Deus. Então, todas estas cartas, elas podem ser divididas em 3 partes. Primeira, Jesus trazendo um diagnóstico a respeito da situação da igreja. Segundo, Jesus trazendo uma exortação para tratar o pecado daquela igreja. E por fim, lá no final, uma promessa para encorajar a igreja a pôr em prática a exortação. Então, a carta à igreja em Éfeso tem como objetivo unir o zelo pela doutrina a um amor vibrante por Deus em todas as áreas da vida. Ou, em outras palavras, esta carta serve para matar o formalismo ou vencer o formalismo dentro da igreja. Por isso, queridos irmãos, o tema da exposição desta noite é justamente este: como vencer o formalismo? Em primeiro lugar, conforme este texto nos ensina, tenha zelo pela doutrina. Isto é algo que nós fazemos com a nossa mente. Veja como Jesus começa escrevendo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Primeiramente, nós temos que entender que anjo é esse a quem Jesus estava se dirigindo. Será que havia um anjo daqueles que nós imaginamos com asas, cheia de penugem branca, ali habitando na cidade de Éfeso? É claro que não. Não é isso que o texto está dizendo. Se nós observarmos o final do capítulo 1, retornarmos uma página
das nossas Bíblias. Veja o que ele diz no versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os estudiosos da palavra de Deus entram em um consenso muito forte nesta passagem de que o anjo a quem Jesus está se dirigindo era os pastores da igreja, de cada uma destas 7 igrejas. Isso nos mostra a importância da liderança. Jesus está se dirigindo à igreja como um todo, mas por meio do anjo, ou seja, por meio do seu mensageiro que ali estava, o pastor. Porque a palavra anjo na palavra de Deus significa justamente isso, é um mensageiro. Então é este anjo, é este mensageiro, o pastor da igreja. Jesus tem uma palavra a dizer à igreja. Ele diz: estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 anjos, os 7 pastores. E o número 7 na igreja, no Novo Testamento, na Bíblia, tem a ideia de completude. É uma ideia de que Jesus tem plenamente nas suas mãos, aqui no caso os pastores das igrejas. Jesus tem nas suas mãos os líderes da sua igreja, os pastores, os presbíteros, aqueles que estão investidos de autoridade no povo de Deus. Jesus os tem nas palmas das suas mãos, de maneira que eles servem ao próprio Jesus, e as ações dos pastores e as palavras dos pastores devem refletir as ações e as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não apenas tem os pastores nas suas mãos, mas veja, diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O versículo 20 do capítulo 1 que nós acabamos de ler diz que os candeeiros de ouro, ou seja, aqueles candelabros de ouro que aqui aparecem nesta consideração, nestas palavras de Jesus, são as próprias igrejas. Em outras palavras, Jesus anda no meio das suas igrejas. Jesus, ele transita no meio do seu povo, está no meio do seu povo para mostrar que Jesus está conduzindo o seu povo em todos os momentos. Enquanto a igreja caminha, enquanto a igreja avança, ao decorrer dos séculos, Jesus está caminhando com a sua igreja. Mas não apenas a igreja no nível global, mas cada igreja local, cada igreja particular, cada congregação, Jesus está andando no meio dela. Como nós podemos crer que Jesus está agora aqui, presente em nosso meio, enquanto a sua palavra é exposta, pronunciada, enquanto nós estamos aqui adorando, Jesus está presente em nosso meio, caminhando ao nosso redor, andando nestes bancos diante dos quais nós estamos sentados. O Senhor Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos reconhecer a presença soberana de Jesus na igreja. Jesus, queridos irmãos, está conosco. Nós podemos crer nisso, que a igreja avança não porque nós temos bons métodos, boas estratégias, porque nós temos ousadia para pregar. Não é isso. A igreja avança e sobrevive porque Cristo anda no meio dela. Louvamos ao Senhor, porque se não fosse a presença de Cristo, ai de nós, ai da igreja do Senhor, se Cristo não estivesse conosco. Mas a verdade é que podemos crer que Ele está, e devemos louvá-lo por isso, devemos reconhecer por isso e viver de maneira que seja coerente com a certeza de que Ele está ao nosso redor. Quando uma criança está longe dos seus pais, ela tem uma certa liberdade para fazer aquilo que ela gosta de fazer, mesmo que seja errado, mas diante da presença do pai, a criança ela se sente limitada para agir de maneira que ela não seja repreendida pelo seu pai. Assim deve ser conosco. Se sabemos que Cristo está no nosso meio, nós devemos viver de maneira que o glorifique com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Mas o texto prossegue. Veja o que Jesus diz no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer.
Em outras palavras, a igreja de Éfeso era uma igreja muito bem instruída teologicamente. Ela conhecia as doutrinas, ela sabia manejar bem a palavra de Deus, ela conhecia as doutrinas principais, ela conhecia o Evangelho, a revelação de Deus, ela sabia manejar as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ela não apenas sabia ler e interpretar as Escrituras e conhecer as doutrinas, mas veja, ela ia além, ela até mesmo colocava à prova aqueles que se diziam mestres, aqueles que se diziam líderes da sua igreja, e pelo seu conhecimento da doutrina, eles haviam provado que aqueles que se diziam apóstolos, aqueles que se diziam super líderes na igreja de Cristo, eles eram mentirosos, e eles eram capazes de provar que eles eram mentirosos pela palavra de Deus, pelo conhecimento que eles tinham da doutrina das Escrituras. Mas não só isso, eles também tinham perseverança e suportaram provas por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do nome dele. Independente de qual seria o motivo pelo qual essas provações tinham vindo até eles, eles haviam perseverado, eles haviam se mantido firmes diante dessas provações e não se deixaram esmorecer. Por isso, queridos irmãos, esse texto também nos ensina que nós devemos examinar aqueles que se dizem líderes na igreja. Devemos examinar as doutrinas que surgem no meio das igrejas para provarmos se elas de fato estão de acordo com a palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos esta incumbência de provar os ensinos que nós ouvimos na igreja e compará-lo com a palavra de Deus. E a cada sermão que você ouve, a cada aula de escola dominical que você aprende, o que você deve fazer? Chegar em sua casa, repassar os sermões que você ouve, revisar as aulas que você escuta da escola dominical e compará-los com a palavra de Deus. E aprender a identificar pela palavra de Deus aquilo que você ouve, para que você não ouça e aprenda e absorva de forma acrítica as coisas que você tem aprendido na igreja. Louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja fiel à palavra de Deus, mas em muitas outras igrejas nós vemos isso acontecendo, as pessoas absorvendo sem meditar, sem pensar sobre aquilo que elas têm aprendido, sobre aquilo que elas têm recebido, o que tem causado grandes prejuízos para a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos examinar líderes, precisamos examinar doutrinas à luz da palavra de Deus e fazer isso sabendo que o seu zelo pela pureza doutrinária não passa despercebido diante de Jesus. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se dizem apóstolos e não são. Jesus conhece o nosso zelo pela doutrina e Ele nos pedirá contas da nossa pureza, do nosso interesse por manter a pureza doutrinária na sua igreja. Então, lembre-se, para vencer o formalismo, a primeira coisa que você deve fazer é tenha zelo pela doutrina, mas em segundo lugar, recupere o amor fervoroso. Isso é algo que nós fazemos com as nossas ações, com a nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É possível nós termos conhecimento da Bíblia, conhecimento de teologia, sermos muito bem informados, mas ao mesmo tempo termos uma vida que não ama a Deus, ao mesmo tempo termos uma vida que não glorifica, que não serve, uma vida que não espalha a luz de Cristo do Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. E esse é o caso da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A ideia aqui não é que a igreja de Éfeso, ao longo do percurso, havia deixado com que o amor esfriasse de maneira passiva, que enquanto ela fazia os seus afazeres de igreja, o amor foi aos pouquinhos enfraquecendo sem que ela percebesse. A ideia não é essa. A ideia aqui é que eles conscientemente, ativamente quiseram abandonar o seu primeiro amor. É uma ação ativa da igreja. Eles abandonaram o primeiro amor.
Nós temos que reconhecer e admitir na nossa vida que o nosso amor pelo Senhor no decorrer dos anos não é a mesma coisa do que o nosso amor por Ele que tínhamos quando nós nos convertemos a Ele. Nós precisamos olhar para o nosso coração e admitir que nós abandonamos o primeiro amor. Óbvio, pense na sua vida, aqueles que servem a Cristo desde a sua juventude, como provavelmente você servia a Ele com mais ímpeto, com mais fervor, e você se alegrava em participar dos cultos, das programações da mocidade, e como você tinha prazer em ler a Bíblia e orar. E agora olhe para a sua vida atual. Onde está aquele fervor, aquele zelo do passado? Ou aqueles que se converteram a Cristo, não na sua infância ou na sua juventude, mas no decorrer da sua vida adulta. Pense onde está aquele seu zelo que você tinha, aquela empolgação que você teve no passado para servir a Ele. Nós abandonamos o nosso primeiro amor pelo Senhor. Nós deixamos de ser luz para este mundo. Nós deixamos de pregar o Evangelho, de ter esta vontade de compartilhar a Jesus com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, quem quer que seja. Nós temos abandonado o primeiro amor. De maneira que isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso há 2000 anos atrás serve justamente para nós ainda hoje, no século XXI. Mas o texto prossegue. Veja o que ele diz a partir do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o remédio que Jesus dá para a falta de amor? É emocionalismo? É mais músicas? É mais programações na igreja? Não é isso. O remédio que Jesus dá para o formalismo, para a falta de amor, é o arrependimento. Arrependa-se por ter deixado de lado conscientemente o seu zelo, o seu antigo ardor pelo Senhor. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte a evangelizar os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus familiares. Volte a fazer estas coisas. Volte a ser luz no lugar em que o Senhor te colocou. Volte a amar o Senhor com as suas ações, com as suas obras, com a sua vida, de todo o seu coração. Volte a orar regularmente. Volte a ler a palavra de Deus com frequência. Ame a palavra de Deus. Ame estar com o Senhor. Ame a igreja do Senhor. Esteja presente nos cultos. É isso que o Senhor está requerendo de nós, para que nós nos arrependamos. E se não nos arrependermos, diz ele, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós vimos no final do capítulo 1 que o candeeiro aqui é utilizado como uma figura para a igreja. O candeeiro ou candelabro era uma peça de ouro que ficava dentro do tabernáculo e posteriormente depois do templo, e que era como uma espécie de uma vela com 7 pontas, em que cada uma dessas pontas emitia fogo, emitia luz. Então a ideia aqui é que o candelabro emitia luz, e a missão da igreja no mundo é emitir luz. Então, se a igreja não se arrependesse de Éfeso, do seu formalismo, da sua falta de amor, com um ato de juízo de Cristo, aquela igreja perderia o direito de emitir a luz ao mundo ao seu redor. E não somente isso, mas o candelabro aqui, o candeeiro, como uma figura para a igreja. A igreja de Éfeso perderia a sua posição como igreja diante do Senhor. Veja como é sério o formalismo dentro da igreja, algo que nós temos visto em tantas igrejas nos nossos dias. As igrejas que têm a palavra de Deus na sua mente, mas não vivem para Deus no seu coração, nas suas ações, elas acabam em algum momento ou outro morrendo. Em algum momento ou outro acabam perdendo o seu posto de igreja por causa do seu pecado. O formalismo corrói as igrejas, destrói igrejas e mata igrejas, como nós temos visto tantas morrendo nos nossos dias. Então arrependa-se de amar superficialmente a Deus e mostre o seu amor por Ele no meio da sua vida com todo o seu coração. Mas olha o que está escrito no versículo 6.
depois dessa dura crítica, Jesus ele traz algo favorável aos Efésios. Diz assim: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A ideia aqui é que o amor dos Efésios ainda não estava completamente apagado. Existia ainda algumas fagulhas de amor por Deus. O que nós vemos aqui, por ele dizer, tens contudo a teu favor. Ou seja, eles não estavam com o amor completamente apagado. E a ideia do amor, por eles ainda haver algumas centelhas desse amor por Deus, é que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E esses nicolaítas são uma figura um tanto quanto misteriosa dentro do Novo Testamento. Nós vamos ver eles aparecendo em outras destas 7 cartas, a de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Mas os nicolaítas, eles eram uma seita ou uma corrente que começou a surgir no meio das igrejas e que alguns teólogos ligam estes nicolaítas àquele Nicolau que foi eleito entre os primeiros diáconos da igreja em Atos capítulo 6. Então, alguns estudiosos vão dizer que esse Nicolau acabou apostatando da fé e elaborando uma nova doutrina que dizia que eles poderiam ser cristãos, mas ao mesmo tempo estar assimilados com a cultura pagã humana. Que eles poderiam ser cristãos, mas viver a imoralidade humana. Que eles poderiam ser cristãos, mas frequentar os templos pagãos. Então, era uma ideia sincretista de que o cristão poderia estar mergulhado na sua cultura pagã e o Evangelho, a palavra de Deus, não traria esse efeito de transformar a sua vida. Mas o que Jesus está dizendo, eu tenho a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. O que isso nos ensina? Nos ensina que amar a Deus também significa odiar aquilo que Ele odeia. Também significa odiar o que o próprio Deus odeia. As heresias, os falsos mestres que se levantam na nossa igreja, essas coisas precisam levantar a nossa indignação, a nossa desconfiança. Devemos colocar essas pessoas e essas coisas à prova. Como nós podemos ver Cristo sendo desprezado por meio de falsas doutrinas e nós não nos indignarmos contra ela? Então precisamos recuperar o nosso primeiro amor, vivendo para Cristo e ao mesmo tempo conformando as nossas afeições e os nossos afetos a Ele, amando quem odeia e odiando, ou melhor, amando quem ama e odiando quem Ele odeia. Então, como vencer o probanismo? Primeiro, tenha zelo pela doutrina. Segundo, recupere o amor fervoroso. E em terceiro e último lugar, confie na promessa de vida eterna. Após diagnosticar a situação de Éfeso e após trazer uma exortação para esta igreja, agora Jesus traz uma preciosa promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos irmãos, quando nós pensamos na árvore da vida, nós não podemos nos deixar de lembrar de Gênesis, o Éden. Quando nós nos lembramos do que aconteceu ali no Éden, havia 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E a partir do momento em que o homem peca e acontece a queda e o pecado entra no mundo, o que acontece ali em Gênesis capítulo 3, versículo 24, Deus ele coloca um pepino para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida. A árvore da vida foi negada ao ser humano. Mas veja a promessa que nós encontramos aqui: aquele que vencer terá acesso à árvore da vida. Aquilo que foi proibido para a humanidade em Gênesis capítulo 3, agora nós encontramos o desfazimento daquela maldição, o desfazimento daquele juízo de Deus, permitindo que nós tenhamos acesso a esta árvore da vida, que não se encontra mais no paraíso terreno, no Éden terreno, mas se encontra no paraíso de Deus, o sinal aqui da vida eterna que nós desfrutaremos
seguirmos com o Senhor. Aquela árvore da vida que daria vida ao ser humano, vida eterna, aquele que comesse desse fruto, será concedida a nós. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Seremos imortais diante da presença do nosso Deus, com quem nós viveremos eternamente. Eternamente. É isso que está escrito no versículo 22, no capítulo 22, versículo 14. Irmãos, eu marquei o versículo errado aqui. O endereço do versículo errado, mas em Apocalipse nós vemos novamente isso no final do livro, dizendo que nós teremos acesso à árvore da vida e viveremos eternamente diante do Senhor. Essa deve ser a nossa confiança. E veja, a promessa de vida eterna deve encorajar você, no presente, a amar a Deus radicalmente com toda a sua vida. Não é possível que nós tenhamos ciência e tenhamos fé de que nós viveremos eternamente diante de Deus e isso não mude nada na nossa vida. Não é possível nós termos a certeza de que nós seremos imortais diante do Cordeiro de Deus eternamente. Isso não muda nada na minha vida no presente. Isso não mexe com nossos afetos. Isso não mexe com o nosso amor por Deus. Não é possível que isso aconteça, a não ser para o falso cristão. Para esse sim, isso acontece. Mas para o verdadeiro cristão, a consideração da eternidade muda completamente a nossa vida no presente. Por isso, ame radicalmente a Deus com a sua vida. Concluindo, queridos irmãos, não se contente em apenas concordar com as doutrinas cristãs. Não se contente apenas em conhecer intelectualmente as verdades da palavra de Deus. Faça com que o seu conhecimento da doutrina incendeie o seu amor por Jesus em toda a sua vida. Não seja como um fariseu, que apesar do seu grande conhecimento, ainda assim não serviam a Deus verdadeiramente, ainda assim não amavam a Deus, mas pelo contrário. Lembre-se daquele publicano que, apesar dos seus pecados, ele prostrou a sua vida diante do Senhor e, portanto, foi salvo. Lembre-se daquela mulher que chorava diante dos pés de Jesus, enxugando os pés de Cristo com seus próprios cabelos, e a ideia que Jesus diz, a coisa maravilhosa que Jesus diz a ela é que ela muito amou. Os seus pecados foram perdoados porque ela muito amou ao seu Senhor. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. O lema do seminário JMC, onde eu estudo lá em São Paulo, é este: a mente para a verdade e o coração para Deus. A mente para a verdade, para nós conhecermos quem Deus é, mas também o nosso coração para Deus, para nós vivermos de acordo com esta verdade que nós conhecemos. Seja assim na sua vida. Mas lembre-se que nesta vida, mesmo os melhores cristãos têm que se esforçar para conciliar a mente e o coração. Mesmo os melhores e mais fiéis cristãos ainda têm algum tipo de descompasso entre a sua boa teologia e a sua conduta. Na nossa vida terrena, nós estamos fadados a viver desta forma. Aqui o nosso amor por Deus é manchado por muitos pecados, limitações, imperfeições, mas na eternidade, com Cristo, nós seremos capazes de amá-lo perfeitamente. Não vai mais existir pecado cometido em nosso coração pelo nosso amor por Deus. Não vai mais existir pecado cometido em nosso coração, fazendo com que nosso amor por Cristo esfrie, mas nós viveremos para servi-lo e amá-lo de todo o nosso coração. É o que está escrito no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 27, diz que nela, na Nova Jerusalém, onde nós habitaremos, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, amados irmãos, vamos com a nossa vida, enquanto esse dia não chega, em que nós poderemos amar a Deus de todo o nosso coração. Enquanto esse dia não chega, vamos
aprender a viver de maneira a vencer o formalismo. Como? Em primeiro lugar, tenha zelo pela doutrina. Em segundo lugar, recupere o amor fervoroso. E em terceiro lugar, confie na promessa de vida eterna. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Abençoe a nossa vida, a vida desta igreja, da congregação presbiteriana Vida Nova, cada um dos seus membros e visitantes, para que, meu Deus, possamos amar o Senhor com a nossa vida e não nos permita cair no formalismo. E se por acaso existe formalismo em nosso coração, que o Senhor extirpe este pecado, ó Deus, para que a nossa igreja, a nossa amada congregação, viva ainda muitos e muitos anos na presença do Senhor. Não permita que esta congregação morra, ó Deus, por causa deste pecado, mas faz com que, por meio da nossa vida, nós possamos ser como candelabros, irradiando a luz de Cristo ao nosso mundo tenebroso, para que, ó Deus, almas se convertam, para que esta congregação cresça e que possamos ver esses bancos cheios para a honra e glória do Senhor. Assim nós pedimos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.